Fazer as reflexões dela sobre o estudo. Tá? Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento por poder utilizar do verbo para falar um pouco de Jesus. Mas antes de falar de Jesus, eu vou trazer umas informações aqui, não muito boas, mas é preciso para que a gente possa começar o nosso estudo de hoje. Vamos lá. De 2006 a 2016, houve um aumento dos homicídios por armas de fogo de 27,4%. Isso são dados do Brasil, do IPEA. A cada 100 mil habitantes, 30,3 mortes por homicídio no Brasil. Isso corresponde a 30 vezes mais do que a taxa na Europa. Então, significa que na Europa há 1,5 morte por homicídio a cada 100 mil habitantes. Quando se considera jovens, entre 15 e 29 anos, a gente observa uma taxa de homicídio por 100 mil habitantes de 142,7 para cada 100 mil habitantes. Os homens jovens, entre 15 e 29 anos. Violência contra a mulher, violência doméstica, uma palavra que está na moda agora, que todo mundo já ouviu, feminicídio, que é matar a mulher por questões de gênero. Essas taxas, elas são todas subnotificadas. Por que a gente está falando sobre isso? Por isso que eu falei que o começo não era muito... Mas porque o nosso tema da tarde de hoje, injúrias e violências, fala justamente sobre algo que é inato no ser humano, que é a violência. Nenhum de nós, a maioria pelo menos, nasce com ou se desenvolve somente com a bondade no coração. Todos nós temos essa possibilidade. Mas por que é assim? E com a doutrina espírita, a gente começa a entender um pouco mais sobre isso. Quem já observou pequenas crianças, já observou as características variadas, desde aquelas que são mais suaves, realmente, a outras que às vezes têm atos, comportamentos violentos, atitudes, às vezes, que chega a assustar os adultos que estão por perto. E assim é porque são espíritos imortais que estão reencarnando para um novo aprendizado, para uma nova vida. Mas isso nos tira um pouco o véu da ilusão, né? E, por outro lado, ao retirarmos este véu da ilusão, nos dá a condição de compreender e como lidar com os nossos pequeninos. Quanto mais nós conseguimos enxergar quem é aquele serzinho, invariavelmente fofinho e gostoso, que está ali ao nosso lado, mas que muitas vezes tem uma índole não tão fofinha e não tão gostosa quanto nós gostaríamos, que ele precisa ser educado. É para isso que ele está ali, não importa. Por isso Deus nos deu o véu do esquecimento, para que pudéssemos olhar e sermos atraídos pelaquela fofura. Se víssemos aquele ser que provavelmente já teve uma vida que participou das injúrias e violências, não nos atrairíamos por ele. Essa é a lei, essa é a condição. Mas, voltando à nossa estatística e voltando ao nosso tema da tarde de hoje. O nosso país, em especial, a gente fez uma comparação aqui, existiam diversas outras comparações, mas o objetivo não era ficar fazendo estatística aqui, era só um despertamento para a gente ver. O nosso país, em especial, apesar de não ter declaradamente uma guerra, o índice de violência é extremamente alto. O índice de homicídio é extremamente alto. Tanto a violência física quanto a violência psicológica, que ela é muito mais sutil.
e que estaria de acordo com isso aqui que o Evangelho chama de injúria. Eu vou ler para a gente o que o dicionário nos fala que é injúria. Ofender a honra e a dignidade é o significado de injúria. A gente pode colocar dentro dessa categoria aquilo que é chamado de violência psicológica, de abuso nas palavras e no comportamento. Não preciso tocar no outro para eu abusar ou para eu violentá-lo de alguma forma. Palavras desagradáveis. Hoje, nós temos cada vez mais conhecimento, existem algumas palavras-chave, né, que se destacaram, como eu falei do feminicídio, existe o bullying, coisas que sempre existiram na história da humanidade e que agora ganharam um rótulo novo, mas para dizer de uma mesma coisa: o abuso de um ser humano por outro ser humano, a violência de um ser humano sobre um outro ser humano. Tanto a violência física, no caso do feminicídio, quanto a violência psicológica, no caso da injúria ou do bullying, ou do assédio moral nos ambientes de trabalho, enfim. De todo aquele contexto que faz com que um ser humano abuse do outro ser humano. Mas, sendo assim, é uma realidade e nós precisamos lidar com ela. Agora, como vamos lidar com ela? Coletivamente, como eu ia dizendo, o Brasil não configura nos países que estão em guerra. Entretanto, vivemos violências grandes dentro do nosso país. Se a gente pegar o tal mapa que eu falei do IPEA, da onde eu tirei esses dados, a gente vai ver que Norte e Nordeste têm índices de violência muito mais altos por homicídio do que Sudeste e Sul. O Centro-Oeste fica entre um e outro, mas esses dados são a média do Brasil. Quem somos nós, espíritos reencarnantes aqui neste país? Será que somos espíritos que já tivemos passado pelo burilamento da bondade e do requinte, ou ainda somos aqueles que viemos aprender na dureza da matéria a nos relacionarmos uns com os outros? Por que existem países que são considerados desenvolvidos e aí a gente olha e fala: nossa, mas eu queria viver lá? Eu fico assim, assisto os negócios assim da Dinamarca, falo, mas eu queria viver naquele lugar, porque as pessoas parecem, nunca fui lá não, parecem tão educadas, têm uma compreensão do que é um bem-estar social. Dinamarca, Noruega, todos aqueles países lá, não estou nem falando daqueles mais populares não, estou falando desses, que tem, mas não posso. No tanto não posso que estou aqui. Por quê? Provavelmente me falta o requinte de traquejo social, de cuidado com o outro, de solidariedade, que já está em vigor naquelas pessoas que encarnaram lá. Todos? Não, mas a maioria. Tanto que uma coletividade, um povo, ela tem a característica da maioria dos espíritos que ali reencarnam. E aí eu pergunto de novo: quem somos nós que encarnamos aqui neste país? De onde nós viemos? Provavelmente já passamos lá pela Europa, mas naquela época dos bárbaros, na época da Idade Média, aonde o que imperava era justamente o quê? A violência, a força física, o abuso de um ser humano sobre o outro. Não vou entrar em detalhes, mas só para dar um panorama assim, existe um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma psicografia de Chico Xavier do espírito Humberto de Campos. Quem se interessar pode procurar mais detalhes, aonde ele fala quais são os espíritos que foram convidados pelo Cristo. Ou melhor, o Cristo orientou a Ismael que convidasse, que trouxesse esses espíritos para formar a nossa querida nação brasileira. Viemos das zonas umbralinas,
somos aqueles que passamos pela Europa, pela África, pela Ásia, que eram os continentes que tinham população à época, e não fomos as pessoas mais cordiais umas com as outras, tanto que ainda estamos aqui. Não vamos entrar em questões políticas, mas o objetivo da doutrina é que a gente tenha condições de entender justamente o ponto de vista espiritual e que espírito nós somos, para que possamos fazer as modificações necessárias no nosso processo evolutivo. Então, esse livro diz lá que quando estava a época dos descobrimentos, tem uma série de explicações lá, que eu não vou entrar em detalhes, mas que Ismael reúne com o Cristo e ele orienta que era necessário muitos espíritos que precisavam de serem resgatados das zonas umbralinas, pois já estavam há muitos séculos ali, precisavam de apoio, precisavam de amparo e precisavam de um espaço para reencarnarem e terem condições, digamos assim, de recomeçar. Mas recomeçar distante das vibrações daqueles países milenares. E o nosso país era virgem, digamos assim. Havia aqui apenas os nativos, os mais simples, que tinham as suas lutas, mas estavam no início do processo civilizatório. E assim foi feito. Apesar de já ter mais de 5 séculos isso, para a gente pode parecer um tempo enorme, para a espiritualidade é muito pouco. A gente pode ter o quê? 2, 3 encarnações. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo das necessidades e das condições durante esse período. Assim sendo, para que nós possamos pensar e refletir do ponto de vista espiritual sobre o tema de hoje, injúrias e violências, e quem somos nós que estamos aqui nesse país, coletivamente a gente já pode começar a entender, então, de onde nós viemos, por que estamos aqui, quais são os nossos objetivos diante da encarnação no Brasil. Eu vou fazer uma pequena leitura de um trecho do Evangelho, que é o Evangelho de Lucas. Depois a gente volta para as bem-aventuranças, mas que é um trecho do Evangelho de Lucas, que o título é assim, são as grandes tribulações. Então eu vou ler alguns pedacinhos. Jesus estava com seus apóstolos, só para orientá-los. Jesus estava com seus apóstolos e eles estavam conversando acerca dos templos de pedra. E eles perguntavam observavam a beleza do templo, e Jesus, como não perdia nenhuma oportunidade de explanar e ensinar sempre sobre a vida futura e a vida espiritual, ele começa a conversar com os discípulos a respeito do sinal dos tempos. E aí, o Cristo diz para eles assim: não sejais enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e está próximo o tempo, não vades atrás deles. Quando ouvirdes de guerras e distúrbios, não vos atemorizeis, pois é necessário primeiro acontecerem essas coisas, mas o fim não será logo. Então dizia a eles, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em todos os lugares, e haverá também coisas que inspiram medo e grandes sinais vindos dos céus. E aí ele continua falando sobre as grandes tribulações. A teologia é cheia de estudos acerca dessa passagem, que ela está em Lucas, em Marcos e em Mateus. Então, supõe-se que reforce que foi realmente uma passagem do Cristo que eles ouviram, com exceção de Lucas, eles ouviram o Cristo falando a respeito das grandes tribulações e transcreveram, e as passagens são muito semelhantes. Vamos pensar.
as grandes tribulações, como ele fala aqui: guerras, violência, reino contra reino se levantando, nações contra nações. Quando foi que não houve este tipo de tribulação na história da humanidade? Quando foi que a humanidade passou ilesa desse tipo de tribulação? Para a gente pensar, do ponto de vista espiritual. Mas aí o Cristo continua. Falando para eles: sereis entregues até pelos genitores, para eles e para todos os que fossem discípulos do Cristo. Sereis entregues até pelos genitores, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E mais embaixo ele fala assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e sobre a terra, opressão das nações, perplexidade diante do barulho do mar e das ondas. E o último versículo: assim que começarem a acontecer essas coisas, endireitai-vos e levantai as vossas cabeças, porque está próxima da vossa redenção. Se a gente parar e refletir acerca do ponto de vista espiritual e lembrar que não houve, provavelmente, nenhuma geração que não tenha passado por tribulação, mesmo aqueles, como eu falei antes, dos países mais desenvolvidos, que hoje vivem, talvez de uma forma muito mais confortável e harmoniosa que nós, não só do ponto de vista material, mas até da paz social, ainda assim, alguns desses países têm uma série de problemas, e um deles é o alto índice de suicídio, que graça ao longo do mundo, mas que também tem nesses países, apesar de parecer que lá seria o paraíso para nós que vivemos aqui. Será que o Cristo falava só de uma época específica? Tá bom. Estamos no processo de transformação, a Terra está mudando de plano de provas e expiações para regeneração, e aí as dores se agravam. Mas será que o Cristo não estava nos convidando a dizer que para nós mudarmos de plano, isto é, de plano mental, de plano espiritual, não será sempre através das tribulações, mas não é só da tribulação com o meu irmão, porque essa ele tinha certeza que todos já tinham. Se os índices que a gente apresentou aqui hoje nos assustam, imagina isso, lá em Jerusalém. Há 2000 e tantos anos atrás, não tinha estatística, mas se tivesse, imagino o que seria. Como nós iremos mudar de planos? Como nós iremos vencer a nossa violência íntima se não passarmos por essas tribulações? Será que haverá condição? Será que somos esses seres que conseguiríamos vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso interesse pessoal de forma suave e serena? Possível é. Os espíritos nos contam. Entretanto, de onde nós viemos, não nos cabe, provavelmente, a nós que estamos aqui. Não podemos falar por aqueles que já conquistaram patamares elevados de espiritualidade. Não adianta nós ficarmos tristes nem arrasados com isso. Somos o que somos e temos que enxergar isso. Não quero mais ser? Ok. Posso modificar? Essa é, digamos assim, a pedra de toque especial que a doutrina espírita nos dá. Ao mesmo tempo que nos esclarece acerca da nossa responsabilidade sobre os nossos atos, também diz: cansou do que está vivendo? Cabe a ti te modificar. Como? Conhecendo a si mesmo. E aí, quando a gente passa para se conhecer, a gente encontra resquícios de violência, comportamentos de violência, às vezes, não física. Talvez muitos de nós já tenhamos criado um verniz em relação à violência física. Mas e a violência psicológica? E o abuso que muitas vezes a gente faz?
Às vezes a gente faz e a gente nem percebe. Nas relações familiares, isso é tão comum. As famílias se estabelecem, se cristalizam em determinados padrões de comportamento e a gente não vê. Então, olhar para si e rever o próprio comportamento, se comparar, não é com o vizinho, com o marido, com a esposa, com o filho, é comigo mesmo. Como eu era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ou a menos, para quem tem menos idade. Mas como eu era há alguns anos atrás e como eu estou hoje. Como o nosso tema é violência e injúria, exatamente sobre esses temas. Será que eu já mudei? Será que eu já consegui amadurecer um pouco? Eu já sou mais mansa e pacífica, ou manso e pacífico, como Jesus nos convida? Aí a gente pode agora ir lá. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. O que a gente pensa daquele que é manso? Ou pelo menos o que a gente pensava até encontrar com Cristo? Ah, bobo. Olha lá, tu não passa a perna nele. Imagina, comigo não tem essa. Bateu, levou. Será que é assim que muitos de nós já pensou? Se não pensa mais, mas já pode ter pensado. E aí, se hoje já não pensa mais, já houve uma mudança. Só que o processo de mudança ele é permanente. Se eu já comecei a mudar, eu não posso desistir de continuar mudando. E aí ele promete, porque possuirão a terra. Ué, mas o Cristo não fala da vida futura e da vida espiritual? Mas o planeta não está mudando? Nós não iremos habitar um planeta mais regenerado? E quem são os que ficarão aqui no planeta regenerado? E aí, no versículo seguinte, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ué, mas não somos todos filhos de Deus, mesmo os violentos? Mas para se reconhecer como tal, para que a centelha divina brilhe no nosso íntimo, não vai ser utilizando da violência e da força que eu serei reconhecida como filha de Deus. É claro que filho de Deus todos somos. Até a ameba, que foi criada por ele. Entretanto, aquele, para se dizer filho de Deus, é o que anda de acordo com as suas leis. E andar de acordo com as suas leis é ir de encontro à violência e à injúria que habita no íntimo de cada um de nós. E no terceiro, ele fala, aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Ok, isso está lá desde a tábua, né? Com os 10 mandamentos. Talvez matar já não faça mais parte do nosso, pelo menos da maioria de nós. Mas pode ter certeza que até talvez mais 2 encarnações atrás, o duelo era permitido, era lícito. Quantos de nós será que já não duelou fisicamente? Agora, moralmente, mentalmente, quantos duelos a gente ainda trava? Na língua. Por isso que toda vez que eu começo a falar, eu agradeço por poder falar em nome de Jesus. Pelo menos nessa hora eu posso ser mais branda e pacífica, porque eu sei que eu não sou. E agradeço por poder estar sendo, digamos assim, utilizada pelos bons espíritos, porque um pouquinho do amor deles fica comigo. Essa é a única, digamos assim, vantagem. Porque demais é só responsabilidade. Né, Eduardo? Né, Bonet? Mas então, talvez muitos de nós já não matemos mais fisicamente, mas pensemos nos duelos psíquicos, nos duelos mentais. Mas ele ainda continua. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão,
merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que se encolerizar. Ele já não está mais falando de quem... O Cristo já falou isso há mais de 2000 anos. Porque quem falou que não se deve matar foi Moisés. Estava lá, na lei. Aquele que se encolerizar contra seu irmão será condenado pelo julgamento. Aquele que dizer raca a seu irmão, que era uma expressão para designar uma pessoa louca, desqualificada, enfim, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhes disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Quer dizer, o próprio Cristo, já há mais de 2000 anos, nos dá os indícios de que ao a gente abusar verbalmente de alguém, como as expressões que são utilizadas aqui, já haveria algum tipo de condenação. E é interessante que ele fala, o primeiro seria condenado pelo conselho, ou como está na tradução desse evangelho aqui, pelo sinédrio, que era a instância superior da época que fazia as condenações e determinava as penas. Mas quem disser que o outro é louco, será condenado pelo fogo do inferno, ou por se compromete cada vez mais em oposição à lei de Deus. Porque hoje a gente já sabe que o inferno não é aquilo que a gente pensava há algum tempo atrás, certo? Ninguém ainda acha que há um local onde tem um grande ser vermelho com chifrinhos mexendo um caldeirão e que nós ficaremos. Não. Essa imagem mitológica, ela até é pueril. Se nós pensarmos as dores atrozes que passamos quando começamos a ter compreensão das verdadeiras leis da vida e vemos a dificuldade que temos muitas vezes de nos adequarmos a ela. Vermos como muitas vezes caímos pelas nossas próprias ideias equivocadas a respeito da vida. Essas dores são muitas vezes maiores do que aquela ideia. Um arrependimento por um ato maldado, erros que cometemos, por acreditarmos muitas vezes que estávamos certos e depois vamos ver que não estávamos, porque não demos a chance ao outro de se explicar, de se esclarecer. Quantas atitudes nós tomamos assim? É violento ou não é? De onde sai esse ímpeto? Resolvi, pronto, acabou. Não quero saber, não quero nem te escutar. Às vezes passam meses, às vezes passam anos, às vezes passam décadas ou a vida inteira. E aí a gente vai falar, aquela atitude que eu tomei lá atrás modificou toda a minha vida e não precisava ter sido assim. Então, hoje nós já estamos num patamar de pensar a violência de uma forma diferente. Precisamos pensar enquanto sociedade, mas já sabemos também que ela só será modificada quando cada indivíduo modificar no seu íntimo os próprios ímpetos de violência. E aí, vamos pegar a página de Emmanuel, porque ela nos traz reflexões bastante adequadas em relação a isso. Ele começa lá, mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Isso é verdade. Às vezes, alguém vem nos atingir, vem nos ofender, ou fala conosco de forma imprópria, à toa, por nada. E aí qual é a minha postura? Reagir imediatamente, tipo, não levo o desaforo para casa, ou eu já tenho a paz no meu coração para não absorver o desequilíbrio do outro, para ouvir aquela injúria,
aquele desagravo e pensar, esse companheiro, essa pessoa hoje não acordou bem, ou ele não está bem. Não vou me deixar afetar. Quer ver um lugar onde isso acontece com frequência? No trânsito. É fácil tirarem o nosso equilíbrio, principalmente para quem dirige. Às vezes a gente está lá, aí vem uma criaturinha, faz, te dá uma fechada. Qual é a minha postura? É de reviver aquele homem velho que vai sacar da espada e vai falar, está marcado o duelo para daqui a pouco. Isso significa pegar o carro e sair atrás daquele felizardo que cruzou o seu caminho e te deu uma corretada, ou eu já tenho a paz no meu coração e vou falar, vai em paz, meu filho, cuidado para não provocar um acidente ali na frente, porque é um risco, de fato. Não que o outro esteja certo, mas o fato do outro estar equivocado não significa que eu precise ir atrás dele para te mostrar, ó, você vacilou comigo ali. Essa é uma das formas. Mas vamos continuar com Emmanuel. Para isso, contudo, quer dizer, sem guerrear com ninguém, para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Bondade e compaixão. A gente precisa aprender. A violência não é inata, de uma certa forma? A bondade também é. Nós temos ali, ó, o bem e o mal dentro da gente. A bondade, porque está lá. Somos filhos de Deus, temos como... Eu ouvi no outro dia que achei lindo, temos o DNA divino, então a bondade está lá. A violência, que a gente pode associar à maldade, nós construímos através de diversas encarnações, quando aceitávamos o convite para o duelo. Cabe essa bondade ser potencializada, ser trabalhada. E aí nós conseguiremos construir isso que Emmanuel está chamando de bondade e de compaixão, para que a paz possa estar em nós. Só que requer uma decisão. Eu já quero? Porque a gente se acostuma com o sentimento de raiva, com o sentimento de violência. É um sentimento poderoso. Nós já precisamos dele na época que a gente caçava, na época que tínhamos que defender com unhas e dentes, literalmente, as nossas tribos, as nossas famílias. Ele já foi necessário, mas ainda é? Que tipo de sociedade nós queremos? Porque se nós mantivermos o pensamento de que ainda é, nós teremos essa sociedade que ainda defende os seus interesses com unhas e dentes, e mais algumas armas que hoje existem por aí, né? Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Esse talvez seja o primeiro passo. Se eu não quero mais ser violento, então eu me comprometo, não é com meu marido, com meu filho, é comigo. Não vou entrar em embate. Vou sair correndo, vou dar uma de frouxo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É uma decisão. Não existe meio termo. Ou eu decido que serei mansa e pacífica, e aí, muitas vezes, o outro pode pensar que eu sou bobo, que eu sou isso, pode, mas aí é problema de quem? Do outro. A minha decisão é com Jesus. E aí, mais uma outra coisa, para a gente não se exasperar, é lembrar que tudo passa, que até a irritação do outro vai passar, a minha também vai. Mas se eu não permitir que ela passe, se eu alimentar, eu posso criar uma guerra nuclear dentro de casa. Mais à frente ele fala, repara carinhosamente os que te procuram o caminho.
Isso é uma coisa interessante. Muitas vezes, algumas pessoas cruzam o nosso caminho, e aí ele está fazendo um convite. E são aqueles que muitas vezes chegam até nós pedindo, clamando por algo. Às vezes algo de ordem material, outras vezes pessoas que vêm e querem falar, e querem conversar. E aí você fala, ai Jesus, fulano é tão chato. Mais uma vez, a pessoa não consegue vencer esse problema. A gente já conversou 1000 vezes sobre isso. Mas, o que Emmanuel está nos dizendo? Atenda carinhosamente aqueles que estão no caminho. Por quê? Porque isso também é caridade. Isso também é uma forma não só de atender ao outro, mas também de exercitar em mim o sentimento de paz, de solidariedade, de compaixão. E aí ele continua. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. É assim que ele fala. É difícil mesmo a gente fazer essa escolha. Quantas vezes a gente só quer ficar quieto no nosso canto, se recolher com as nossas coisas, ou com a nossa família que já dá tanto trabalho? O Cristo e a doutrina espírita, através das informações dos espíritos, vem nos relembrar que a nossa condição, enquanto humanidade, é de aprendermos a sermos fraternos e a amar a todos. Entretanto, eles também sabem que muitos de nós, hoje, não têm condições para tal. Mas não podemos perder a encarnação de forma egoísta, solitária e isolada. Então, qual é o convite? Para que aprendamos a lidar com esses que atravessam muitas vezes o nosso caminho. Pode ser um desconhecido, mas pode ser um colega de trabalho, alguém dentro da casa espírita, um familiar, um vizinho. Pessoas que às vezes a gente conhece assim de vista, tem uma vaga ideia de quem seja. Quantos dramas ocultos existem às vezes tão pertinho de nós e a gente nem sabe porque não está escrito na testa das pessoas. Quantas pessoas passam por dores e sofrimentos atrozes e a gente porque nem bom dia, boa tarde ou boa noite a gente se digna a dar àquele outro. Cada conquista que a gente tem pode ser compartilhada. Mas ela pode ser compartilhada para ajudar o outro, ou eu posso ficar com ela só para mim, egoisticamente. Eu estou falando de conquista, principalmente daquelas que a gente tem do ponto de vista espiritual. Porque a parte material, ela é consequência das necessidades que a gente vai passar, sim, porque estamos na matéria, precisamos de uma casa, precisamos, às vezes, de meios de transporte, não precisamos mais andar a pé igual o povo lá da época de Jesus andava, quilômetros e quilômetros e quilômetros a pé. Hoje existem outros recursos, não é para nós nos furtarmos a ele. Entretanto, é tudo uma questão de equilíbrio. Porque a violência, ela se justifica quando a gente está preso à matéria. Quando a gente está preso às paixões. Quando nós ainda temos necessidade de mostrar para o outro que eu sou melhor, que eu tenho poder, ou qualquer coisa do gênero. E justifica para a maioria de nós. De forma
mais ou menos sutil, mas ela é verdadeiramente algo ligado à matéria. E aí é para a gente ficar, oh meu Deus, que horror, eu sou... Não, eu sou assim, eu ainda sou uma pessoa violenta. Aí é o que ele fala, mas eu não quero, se eu não quero ser mais, eu tenho que tomar a decisão e começar a trabalhar em mim. Em algum momento isso vai ter que acontecer, nessa encarnação, na outra, porque de fato, se ela é presa à matéria, se ela ofende, destrói, mata, ela vai contra as leis de Deus. E ir contra as leis de Deus é algo que eu posso fazer pelo tempo que eu quiser, enquanto Deus permitir, já que eu tenho o livre-arbítrio. Mas em algum determinado momento, ou eu vou cansar, ou ele vai dizer para mim, chega, já brincou demais com a vida e com a vida dos outros? Agora está na hora de começar, agora vai chegar a conta, porque a conta chega, né? A gente sabe que a semeadura é livre, então posso ir semeando o que eu quiser, mas tem uma hora que eu vou colher, e aí é a hora de eu pagar a conta e recolher, e eu vou colher somente espinhos? Quando essa ideia começa a fazer sentido para a gente, não é fácil, mas até por uma questão de lógica e de inteligência, por que eu vou continuar naquele mesmo caminho que só me leva para distante das leis de Deus, se eu sei que eu vou tropeçar logo ali na frente, porque aí começa um novo processo. E aí vamos ver com Emmanuel aqui o que ele sugere para a gente. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a própria vida. Olha, quando a gente consegue ajudar o outro, se doar um pouco para o outro, pode ser até o meu familiar, aquele que eu tenho mais dificuldade. Claro que aquele que eu amo de paixão, que a gente se dá muito bem, não vale, né, gente? Porque isso daí já está tudo certo, já está tudo harmonizado. É aquele familiar que eu tenho dificuldade, que me traz problema, que me cria dificuldades. Pacifica-lhes a alma e harmonizaremos a nós mesmos. Dificílimo. Já tentaram? Eu estou nessa tentativa. É uma empreitada, ó. Mas é verdade. As pequenas conquistas que a gente tem traz uma paz para nós. Pode trazer para o outro, mas traz para a gente também. E aí você fala, nossa, é verdade aquilo que os Espíritos dizem, é verdade que quando a gente anda de acordo com as leis de Deus, a gente encontra e busca, que não é o que a maioria de nós quer, felicidade e paz. Mas a paz com Cristo não é a paz da ausência de guerra. Não, é a paz de seguir as leis. E para seguir as leis, a gente precisa se harmonizar com o outro. A gente não vai fazer isso sozinho dentro de um quarto, isolado ou virando um ermitão. O que mais que Emmanuel tem para a gente aqui? Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Olha só isso. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu quero ajudar o outro. Eu vou ajudar o outro. Mas aí o que acontece? Aquilo que o outro quer como ajuda não é o que eu estou a fim de dar. Eu estou a fim de dar uma outra coisa que eu imaginei aqui que vai ser bom para ele. Então, se eu imagino que é bom para ele usar uma camisa azul, eu vou dar uma camisa azul, mas ele quer uma camisa amarela. Ah, mas não fica bem a camisa amarela em você, você fica muito melhor de azul. Não, mas eu quero amarela. Mas eu quero dar azul. Eu estou ajudando alguém assim? Mas às vezes a gente quer ajudar os outros assim. Eu quero dar aquilo que eu acho que devo dar. Mas por que eu acho? A necessidade é do outro ou é minha? Isso, para ver que as coisas não são tão simples. Então a gente tem que começar a pensar, a se observar, a se entender. Porque essa transformação, se fosse simples, nós não estaríamos aqui no Brasil. Se fosse simples, nós não estaríamos há milênios nos arrastando e sofrendo. Se fosse simples, a gente não adoeceria, da alma principalmente. Porque do corpo a gente já adoece a encarnações diversas.
Mas hoje, quais são os maiores transtornos? Não são os transtornos da alma? Aquilo que é chamado de transtornos mentais, nada mais são do que os transtornos da alma. Por quê? Porque o corpo, quase tudo já se conserta agora. Falta pouco para consertar todas as peças do corpo. Mas a alma, só o próprio ser pode consertar. E aí, se não houver esse entendimento e a busca da transformação, vamos voltar para os planetas primitivos. Porque é isso que eles nos contam. Mas para quê? Castigo? Não. Burilamento. Utilizar a inteligência na rudeza de uma matéria mais rude do que essa nossa. Imagina como será uma matéria mais rude do que a nossa. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Nós fazemos parte da natureza. Por que é que nós temos que romper com a lei do equilíbrio? Mas é isso que viemos fazendo há milênios. E aí falando do ponto de vista material mesmo. Do que fizemos com o planeta. E do que muitas vezes continuamos fazendo. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Nós fazemos parte da natureza, nós temos razão, nós temos livre-arbítrio, nós temos consciência. Tudo isso são possibilidades que só o ser humano tem. Porque todas as obras, todos os outros seres da criação divina não têm a razão, não têm o livre-arbítrio, não têm a consciência, não têm nem a consciência de Deus. Mas nós temos. E aí, que escolha fazemos para usar esses recursos divinos? Mas, como ele diz, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Porque são recursos de Deus que foram colocados daquela forma. A nós foi dado a possibilidade de pensar, de criar, para sermos co-criadores com o Pai. Para mantermos o nosso pensamento firme, para na hora que vier uma onda de agressão para cima de mim, eu me mantenha firme de acordo com a minha natureza divina, eu preciso me trabalhar. Porque senão Deus tinha me posto pronto, igual o sol, para ficar girando lá, em torno dele mesmo, e pronto. Ou tinha me feito apenas com instintos, como os animais, que há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, o tempo de existência que eles têm no planeta, eles agem da mesma forma. Ou vocês acham que os formigueiros são diferentes do que era 3.000 anos atrás? Acho que existia formiga 3.000 anos atrás. Mas qualquer outro desses seres? Não. São os mesmos, porque eles obedecem o instinto. Deus os criou desta forma. Agora, as civilizações, as cidades são iguais a 2.000 anos atrás? 3, 4? Não. Os recursos que nós temos, técnicos e tecnológicos, são os mesmos. Os meios de transporte são os mesmos. Porque somos criadores, somos parte dessa natureza divina com a capacidade de criar. E o que estamos criando para nós? E para a gente ir fechando o nosso raciocínio, junto com Emmanuel, viver de qualquer modo é de todos, como a gente acabou de falar, inclusive dos outros seres vivos. Mas viver em paz consigo próprio é serviço de poucos. E aí cabe-nos fazer essa escolha. Às vezes a gente faz a escolha, não, agora eu quero viver em paz. Escuta algo que nos empolga, no dia seguinte já esqueceu. Não tem problema. Evangelho, livros desses tipo que ele vai ler ali agora,
YouTube tem palestra para todos os gostos. Porque nós precisamos ainda sermos lembrados daquilo que nós queremos mudar. Porque a gente toma a decisão hoje, mas a nossa vontade ainda é fraca. Daqui a pouco eu estou incorrendo no mesmo erro. Mas é assim. É assim que nós vamos mudar, porque não nos equivoquemos. Da onde nós viemos? Para sermos brasileiros? Pois é. De lá de onde nós viemos, nós criamos aquelas vibrações, provavelmente, há milênios. Não vai ser em 1, 2 encarnações que aquelas vibrações vão deixar de existir. Nós precisamos nos esforçar para que aquelas vibrações deixem de existir. Cada minuto do nosso dia é precioso para isso. E como é que a gente consegue isso? Através do trabalho. Do trabalho no bem, do trabalho íntimo, do trabalho. Não foi o que Jesus falou para os judeus? Meu Pai trabalha e eu também trabalho até hoje. O descanso é necessário para o corpo. Precisa respeitar o corpo para ele descansar. Mas o espírito permanece trabalhando enquanto o corpo descansa. Olha que maravilha! Quem não sabe disso, depois procura se informar melhor como isso funciona. E no dia seguinte, o corpo levanta, refeito. Por que o corpo precisa de descanso? Porque é matéria. Que Jesus abençoe e proteja o coração de cada um de nós e que a gente não esmoreça diante das dificuldades que a vida nos apresenta. Sempre com Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agradecer.